Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online acerca da AGERBA, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações do Estado da Bahia. Nós estamos tratando mais uma vez da legislação estadual, da Lei Estadual 12.209 de 2011, lei esta que versa acerca do processo administrativo estadual. Nós estamos na parte 3. Vamos lembrar o seguinte, que na parte número 1, nós tratamos acerca da abrangência da lei no âmbito do Estado da Bahia, das pessoas jurídicas, de direito público. Depois nós falamos da questão atinente, especificamente a extensão não só para o Poder Executivo, mas também para o Poder Legislativo e para o Poder Judiciário, no exercício de função administrativa. Nós falamos ainda na questão atinente à aplicação subsidiária às pessoas jurídicas de direito privado, bem como nas questões atinentes a conceitos importantes como entidade, como órgão, como autoridade, como a ideia de processo administrativo e de procedimento administrativo, tá? Já na aula de número 2, nós tratamos acerca dos princípios aplicáveis ao processo. Na aula de hoje, nós trataremos inicialmente do aspecto atrelado à competência, do aspecto relacionado, do aspecto atrelado à competência. Quando nós falamos assim, Alan é um agente competente, que fique de logo claro na sua mente que esse ser um agente competente não é agir bem ou mal no exercício de suas atribuições. Não é esta a linha de raciocínio. Quando nós falamos que se trata de um agente competente, isso significa o quê? Isso significa o seguinte, isso significa quem possui a atribuição de, ou seja, quem possui a atribuição atrelada à prática de determinado ato. Então, quando nós falamos em quem, nós pensamos que a competência ela está intrinsecamente atrelada à ideia do sujeito, mas não há uma ideia de objeto, tá certo? O objeto já é uma outra parte do ato administrativo. Então a ideia é a ideia de sujeito, tá? É importantíssimo frisar que a determinação desta competência, então a determinação da competência, ela é uma tarefa que é atribuída não aos administradores públicos, mas sim uma tarefa que é atribuída especificamente ao legislador. Então a gente precisa entender que a determinação da competência, ela decorre de lei. E aqui eu gosto de trazer um grande detalhe para que você não esqueça jamais, para que você leve para o resto da sua vida concurseira. Não esqueça nunca do que eu vou dizer agora. Quando nós falamos em competência, então, você vai anotar aí, uma caneta brega, uma grande observação. Qual é esta caneta brega? Lembrando que caneta brega é caneta chamativa, verde, cana, rosa, choque e anota. Todas as vezes que nós usamos o termo competência e nesta competência aparecer termos como titularidade,
e termos como execução de determinada atividade, então, titularidade da atividade e execução da atividade, nós precisamos compreender que a titularidade, ela está relacionada, ela está atrelada ao legislador. Já quando falamos em execução, aí sim eu já estou me referindo ao administrador, ao legislador e ao administrador. Então verifique comigo o seguinte: qual é o papel de cada um quando nós mencionamos o aspecto atinente à ideia de competência. Bom, nessa linha de raciocínio, esta competência, ela possui diversas características. Então, pensou em competência, automaticamente nós vamos raciocinar a existência de algumas características relacionadas, de algumas características que estão atreladas à ideia de competência. Ora, se a competência decorre de lei, essas características que eu mencionaria aqui, que fique muito claro, são características que se referem ao administrador. São características que se referem ao administrador. Quando eu falo se referem ao administrador, é o administrador em relação à ideia da característica da competência. Então, o primeiro ponto é que esta competência, ela é irrenunciável. Ou seja, o administrador simplesmente não pode dizer assim, eu não quero receber essa incumbência. Ele não pode, porque ela decorre não da administração pública, mas sim do legislador, ela decorre da lei. E o administrador se submete, se lembre, ao princípio da legalidade. Ou seja, ele está obrigado a fazer o que a lei determina, o que a lei manda. Ainda nessa ideia, nós temos que a competência, ela é imodificável. Quando eu digo isso, talvez paire na sua dúvida, Alan, mas então você está me dizendo que uma competência que existe jamais poderá ser alterada? Não, a linha de raciocínio não é essa. Eu disse que quando nós mencionamos a ideia de que venha a ser imodificável, o imodificável é pelo administrador e não pelo legislador. Então toda a atenção para esse aspecto. Quando nós falamos que é imodificável, atenção, pela vontade do agente. Quando nós afirmamos que é imodificável pela vontade do agente, tá? Que fique muito claro este aspecto. Imodificável pela vontade do agente público, tá? Bom, ainda neste cenário, nós devemos compreender o seguinte: nós devemos observar uma terceira característica. E esta terceira característica, ela envolve a ideia de que não é possível que o administrador público efetue a transferência da competência. E por que que não? Repetindo, se a competência ela é fixada por lei, não faz sentido algum eu permitir que depois da fixação por lei, que o administrador venha efetuar uma transferência. Até porque se ele fizer isso, é ele que está mexendo com a titularidade e não o legislador. Então precisa estar atento para o seguinte, precisa estar atento que esta competência ela é intransferível. No entanto, por mais que eu me refira a essas características
que estão voltadas para o administrador, nós vamos afirmar que a competência ela é passível de delegação e que ela é passível também de avocação. Ora. E por que é passível de delegação? E por que é passível de avocação? Já que a gente disse que não é possível mexer no aspecto de titularidade. Justamente por isso. Porque quando a gente fala em delegação e em avocação,